me encanta, e esse capítulo que vocês escolheram por base é um texto que a igreja conhece e muito. Hoje praticamente todas as canções que vocês cantaram deram ênfase ao capítulo 37 de Ezequiel. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi dessa forma. Para Ezequiel chegar nesse processo do capítulo 37, ele passou por alguns aprendizados. Aprendizados com Deus. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele era filho de sacerdote, da linhagem de Levi, também da linhagem de Arão. Um menino ainda, que quando muito novo ainda, posso usar essa expressão, ainda menino, ele foi separado, creio eu que de início pela família, pela parentela, foi separado para ser um futuro sacerdote em Jerusalém. Ezequiel, ele já quando nasce, ele já nasce com algumas atribuições que davam legalidade para que ele se tornasse um sacerdote. Por quê? Para ser um sacerdote precisava ser da linhagem de Levi, da tribo de Levi. E para ser sacerdote também precisava ser da linhagem de Arão. E Ezequiel, ele tinha esses requisitos. Ele era da tribo de Levi e também era da linhagem de Arão. Mas só o fato de ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão não fazia de alguém um sacerdote. Mas era algo que era exigência de Deus. E Ezequiel, ele pertencia à tribo de Levi e era da linhagem de Arão. Seu pai era sacerdote e esse menino, então, ainda muito novo, ele começa a ser preparado para um dia exercer também a função do sacerdócio. Um sacerdote nesse tempo, ele precisava ser preparado. Por quê? Um sacerdote nesse tempo, ele precisava de entender de direito, de leis. Por quê? Quem julgava a causa do povo era o sacerdote. Então, não podia ser alguém despreparado para que julgasse de forma injusta. Então, esse menino, ele precisava estudar muito para entender de leis, para que quando chegasse o momento de oficializar, de exercer a função, ele estivesse preparado para não fazer julgamento injusto. Então, precisava estudar muito. Eu observo hoje, quando eu trouxe essa informação para a minha memória e para os tempos de hoje, nós somos pais de 3 moças. Uma delas já é formada, inclusive exerce já a função de professora de matemática, mas nós temos mais 2 filhas, uma que cursa enfermagem já esse ano, em nome de Jesus ela conclui o curso, e tem uma outra no 7º período de Direito. E eu vejo como é difícil para elas. Se elas não se envolverem naquele chamado, naquela matéria, fica difícil aprender alguma coisa. Precisa haver dedicação. Quando eu associei o que eu vejo na nossa casa todos os dias, no período do ano, enquanto elas estão estudando, quando eu associei isso aqui, trazendo essa informação para o tempo de Ezequiel, eu vi que no tempo dele era muito mais difícil. Por quê? Porque esse menino não precisava entender só de uma área. Ele não precisava entender só do direito para não julgar injustamente, não. Ele precisava entender também de medicina. Por quê? Também era o sacerdote que avaliava a pessoa se estava ou não em condição de permanecer no meio do arraial. Então, além de entender de direito para julgar justamente, ele também precisava entender de medicina, para quando alguém viesse, ele pudesse avaliar, está em condições de permanecer no meio do arraial, ou não está em condições. Para você ter uma noção, nesse tempo, só tipos de lepra existiam 30. Olha o nível de conhecimento que eles precisavam ter. Um sacerdote precisava ter. Parava por aí, irmão Marta? Não! Porque o sacerdote nesse tempo também precisava entender de zoologia. O que é zoologia? Medicina.
e deixar batido. Batido o quê? Que hoje, nos nossos dias, a gente quer oferecer qualquer coisa. Espero que não seja o caso de ninguém aqui hoje, mas quantas vezes viemos para um culto como esse sem nenhum preparo em casa para oferecer alguma coisa para Deus? O que sair lá, saiu! Mas não pode ser assim, irmãos. Precisa ter dedicação. Aleluia. Pega a palavra. Ezequiel foi separado e agora está sendo treinado, preparado para oficializar bem. Por quê? Não era para ele, nem para a família, era para Deus. Quando é para Deus, precisa ser com excelência. Aleluia. Quando é para Deus, precisa ter dedicação. Quando é para Deus, precisa ter renúncia. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um jovem separado, iniciando na dedicação para ofertar um dia para Deus. Irmãs, eu fico imaginando porque jovem sempre foi jovem, em qualquer tempo. Em qualquer tempo, jovem sempre foi jovem. Imagina os amigos. Ô Ezequiel, vamos dar um passeio. Não posso, tenho que mergulhar aqui. Tenho que me dedicar aqui. Ele precisava estar pronto para quando a hora do chamado, para você entender, para quando chegasse a hora da formatura, poder exercer com excelência. E essa formatura chegava quando, irmã Marta? A partir dos 25 anos, esses meninos eram levantados para o sacerdócio. Mas, de fato, só podiam exercer a partir dos 30. Pega aqui. A partir dos 25, ó. Desde que foi chamado, separado lá, está sendo treinado, está absorvendo, para um dia exercer com excelência. Quando chegavam nos 25 anos, eles eram de fato separados. E com 30 anos, eles eram consagrados e poderiam oficializar, exercer a função do sacerdócio. Agora pega aqui. Observou o menino se esforçando? Quem observou diz amém. Amém. Observou o menino estudando? Quem observou diz amém. Amém. Observou o menino renunciando muitas coisas para poder se dedicar para Deus? Quem conseguiu entender isso aqui, grita amém. 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 Agora pega aqui. Renúncia, dedicação para um dia oficializar. Chega os 25 anos do moço. E quando chega os 25 anos do moço, o que acontece? Uma catástrofe acontece. Porque no ano que esse moço seria separado, depois de tanta renúncia, Nabucodonosor invade Jerusalém. E quando invadiu Jerusalém, leva Ezequiel como cativo para Babilônia. Eita! É Deus. Ô papai. Tanto esforço, tantos anos de dedicação. Quando chega no ano da separação, quase chegando já no ano que poderia exercer, Nabucodonosor invade. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele faz isso em 3 etapas. Primeira invasão, só levou nobres e sábios. Daniel, Ananias, Misael e Azarias vai na primeira invasão. Na segunda invasão é quando vai Ezequiel. Ezequiel vai na segunda invasão. E na terceira é quando ele vem na cidade queimando muros e portões, matando e destruindo com tudo. Cadê o Ezequiel? Agora é um cativo. Sabe por que eu detalhei tudo isso aqui para vocês, irmãos? Para vocês conseguirem imaginar essa cena. Um menino que está 25 anos sonhando com algo extraordinário, porque seria honra demais exercer o ofício diante da presença de Deus. No templo. Aprendeu a acender os candelabros. Aprendeu. O coração está aqui, ó, sacudindo com vontade de exercer. Mas quando chega no ano da separação,
tudo cai por terra, todos os planos, todos os projetos. Por quê? Nabucodonosor invadiu Jerusalém e leva o Ezequiel como um cativo para a Babilônia. Na Babilônia não tem templo. Na Babilônia não tem candelabro para ser aceso. Na Babilônia não tem animal para ser reconhecido, se está disponível, ou a altura para ser sacrificado para Deus. Observou que os planos do moço foram por água abaixo? E quantas vezes isso aqui acontece comigo e com você? Você projeta, só que situações da vida querem gritar na tua memória, porque eu acredito que o inferno gritou na mente dele. Se dedicou à toa. Estudou à toa. Se esforçou tanto à toa. Só perdeu tempo. Onde está Ezequiel agora? Na Babilônia. E o que Deus faz? De imediato, nada. Meu Deus. Observou que às vezes Deus nos põe em situações como essa. Nosso coração está agoniado, angustiado, gritando, a gente está pedindo socorro. E tem hora que Deus está assim, ó, em silêncio, só observando. Meu Deus. Aí parece que Ele não está se importando, né? Quando Ele não nos responde de imediato, quando gritamos, parece que Ele não está dando importância para a nossa dor. Não é assim que funciona, igreja? Imagina o coração desse menino, agora moço, frustrado. Tudo que aprendeu, vou exercer aonde? Não tem como. Agora pega aqui, com 25 anos aproximadamente ele é levado para a Babilônia. E Deus fica em silêncio. Fica em silêncio quanto tempo? 5 anos. Só que aí agora o texto começa a alegrar nossa alma. Porque eu não vim aqui pregar tristeza para ninguém. Eita, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ô irmãos, pega aqui. Esse menino é levado para a Babilônia com 25 anos. Mas olha o que o texto diz no primeiro capítulo de Ezequiel. E no 30º ano. Eita. Aleluia. Irmãos, vem cá. Minha mente deu uma viajada quando eu li isso aqui. Porque pega aqui. Com 25 anos ele é levado. Seria o ano da separação. No 30º ano seria o ano da consagração. Só que por 5 anos Deus fica em silêncio. Mas no 30º ano Deus resolve falar. Só que vem aqui para você entender, eu vou com calma. Imagina quando chega o 30º ano. O que Satanás não sopra na mente do moço? Seria esse ano, o ano da consagração. Mas olha aí. Observa onde você está. Observa quem é você agora, Ezequiel, um exilado. Por que a senhora acha que o inferno gritou isso? Porque ele é oportunista. Todas as vezes que ele pode tirar proveito de situações que a gente está vivendo, ele não vai deixar de fazer. Imagina o 30º ano de Ezequiel, agora sendo um cativo na Babilônia. Deus está em silêncio durante 5 anos, mas Deus resolve falar. No ano que seria o ano da consagração, quando seria, pega isso aqui, o ano que seria o ano mais frustrante da vida do moço. Porque a mente dele certamente em Jerusalém voltava, seria esse ano que eu seria consagrado, seria esse ano que eu receberia a autorização para exercer o ministério, seria esse ano. É justamente o ano que Deus resolve se manifestar. Eu
fica imaginando Deus chegando. E o texto traz detalhe para nós. Estava Ezequiel próximo ao rio Quebar, lá na Babilônia, quando de repente os céus, vamos gritar isso aqui, os céus abrem. Aleluia. E Ezequiel vê o quê? Ezequiel vê a glória de... Eu fico imaginando o céu bradando no ouvido do moço: não tem nada perdido não, Ezequiel. O caso não é perdido não, Ezequiel. Aí Deus vem. Onde estava Ezequiel? Nas proximidades do rio Quebar com os demais exilados. Talvez um monte de frustrados por estarem numa terra estranha, pagã, cheia de costumes estranhos. Mas o moço está lá e Deus resolve se revelar a ele. Eu não sei quem está entendendo, mas eu vou falar de forma clara. Deus vai se revelar. Pode ser no poço, na prisão, na dor, no hospital. Deus se revela a Ezequiel no ano que ele achava que estava tudo perdido, que não tinha mais saída. Aí vem Deus, a Bíblia diz que os céus se abrem e Ezequiel começa a ter visões de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, eu sinto graça do Espírito Santo para fazer isso. Glória a Deus. Ontem, enquanto eu ministrava em uma outra igreja, o Espírito me tocou com essa palavra e ele agora me toca de novo. Deus vai te abrir entendimento e você vai começar a receber palavras que nunca recebeu. Eu não mandasse no Espírito Santo. Eu peço autorização a Deus para fazer isso aqui. Coloca a mão sobre a tua cabeça. O céu vai se revelar a você. Tem segredos que Deus quer revelar a nós, irmãos. Os céus se abriram e Ezequiel começou a ter visões de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer? Satanás pode estar achando que está te oprimindo, mas a tua mente tem liberdade. Oh, aleluia. Observa um detalhe. Nabucodonosor até levou esse lado, mas só conseguiu levar o corpo, porque a mente não. Oh, irmão. Quem consegue entender isso aqui? Aleluia. Que quando você é livre em Deus, ainda que cadeias te prendam na terra, a tua mente acessa o céu a qualquer momento. Aleluia! É por isso que tem pessoas na terra que não conseguem nos entender, porque às vezes vivemos em situações que é para nos oprimir, mas quem é livre em Deus não é preso na terra. É, papai, aleluia. A situação pode estar difícil, mas a hora que eu quiser, Ele me dá acesso, eu entro na presença, e a presença me alegra, a presença me levanta, a presença me Glória a Deus. a presença. Aleluia! Estava no exílio, mas os céus se abriram. E naquele momento ali, só o que ficou na terra foi o corpo, porque a mente passou a ter, que coisa linda isso aqui, irmão. O Espírito do Senhor me faz lembrar de algo que eu vivi quando eu era criança, pastores. Minha mãe era uma irmã muito abençoadora, Carol. Muito abençoadora, minha mãe. Não sabia escrever o nome dela, mas pensa numa pequenininha assim, íntima de Deus. Abençoadora ao extremo. E eu me lembro de uma irmã que nós tínhamos, que morava bem do lado da nossa congregação. A nossa congregação era uma congregação muito simples, os bancos não tinham encosto, nós não tínhamos instrumento. No dia que apareceu um pandeiro foi a alegria da igreja. E isso levou muitos anos para acontecer. Era um povo muito simples. E do lado da nossa congregação não tinha muro, era cerca. Era uma cerca
E do lado da nossa congregação morava uma irmã chamada Irmã Geralda. Irmã Geralda foi acometida naquele tempo, muito difícil. Foi uma situação bem desesperadora na época, porque ela foi acometida por um derrame. Hoje o derrame tem uma série de fisioterapias que torna a pessoa com acessibilidade de novo. Tem muito recurso, mas há 40, quase 45 anos atrás, esse recurso era muito precário. Irmã Geralda foi acometida desse derrame. E quando ela sofreu o derrame, ela ficou paralisada e só ficava em cima de uma cama. Não tinha cadeira de roda, não. Nosso povo era simples, bem humilde. E a irmã Geralda passando por aquilo ali. Quando, às vezes, com muitas dificuldades, não era todo mês, às vezes, as irmãs se reuniam e na Santa Ceia iam lá, davam banho nela, porque os filhos não eram crentes, nem o marido, davam banho nela, arrumava ela e trazia ela para a ceia no colo. Só que era um pouco constrangedor, porque quem tinha que pegar eram os irmãos. Então não faziam isso sempre. Mas às vezes elas conseguiam. Eu lembro que a minha mãe se envolvia com as outras irmãs e pegava lá a irmã Geralda e trazia e colocava ela lá sentadinha num banco com muita dificuldade. Minha mãe descobriu que a irmã Geralda passava necessidade de alimento. Não porque faltava na casa dela, mas porque os filhos não tinham cuidado de fazer para dar. E ela não levantava da cama. Minha mãe, em uma das visitas com as irmãs na casa da irmã Geralda, descobriu que a irmã Geralda ficava muitos dias, às vezes, sem uma refeição. E a minha mãe pegou aquele compromisso para ela, e ela virou para a irmã Geralda e falou assim: olha, irmã Geralda, a partir de hoje a senhora não passa mais fome, pelo menos o almoço a senhora vai ter todo dia. Todo dia. A senhora vai fazer o seguinte: todo dia a senhora pode mandar um dos seus filhos, era um casal, eram dois. A senhora pode mandar um dos seus filhos da minha casa, todo dia, que a sua comidinha vai estar separada. Irmãos, eu sou testemunha disso aqui. Minha mãe fazia muito caprichosa, muito zelosa com a comida. Fazia aquelas refeições muito fartas. E antes de qualquer um dos filhos, que éramos 6, tá? Antes de qualquer um dos filhos tirar o alimento, ou ela tirar pra gente, ela tirava a comida da irmã Geralda. Ela fazia o potinho da irmã Geralda todo dia. E ou a menina ou o rapaz ia lá na minha casa, no mesmo horário, buscava e levava. Buscava e levava. Aquilo alegrou minha mãe. Porque a minha mãe passou a saber que irmã Geralda já não passa mais fome, pelo menos o almoço todo dia ela tem. As irmãs voltaram para uma visita na casa da irmã Geralda. E quando chegaram lá, descobriram uma cena. Minha mãe perguntou: a senhora está gostando da comida, irmã Geralda? Ela: que comida? A comida não chegava na irmã Geralda. Quem buscava comia no caminho. Minha mãe ficou muito triste. As irmãs ficaram muito tristes. E a minha mãe, naquele dia, ela tomou um outro posicionamento: irmã Geralda, a partir de hoje, não manda mais ninguém buscar comida na minha casa. Um dos meus filhos vai trazer a comida e vai entregar na sua mão. Combinado assim? Combinado. Eu sou a única filha mulher de 6 irmãos homens. Minha mãe todo dia separava. Eu tenho 3 irmãos mais velhos e 3 mais novos. Os mais novos nunca iam porque eram bem pequenos. Mas os 3 mais velhos, minha mãe todo dia separava. Marcos, você vai levar comigo. André, você vai. E eles iam. E às vezes eu pedia: mãe, deixa eu ir. Mas ela não gostava. Cuidado, zelo de mãe, porque ela tinha rapaz, então ela tinha esse zelo comigo. Muito raro eu ir. Mas eu pedia: mãe, posso ir? Até que um dia ela deixou. Vai lá, você não vai demorar. Você não vai demorar não. Você entrega lá e vem. Assim eu fiz. Depois eu pedi de novo: mãe, eu posso ir lá de novo entregar a comida no geral? Mas a senhora espera, dá um tempinho para que eu dê a comida na boca dela. E ela, minha mãe, autorizou. E com cuidado eu ia. E algumas vezes eu tive que fazer de alimentar a irmã Geralda, porque ela tinha dificuldade em manusear. E eu sentava do lado dela, eu lembro da cena como se fosse até o cartório. Eu sentava do ladinho dela na cama e dava comida na boca dela. E a irmã Geralda começava a conversar comigo, e ela me chamava de Martinha. Martinha, o céu é lindo, né? Você conhece o hino tal? Ou o versículo tal? Eu era criança.
Eu não tinha uma maturidade para poder compreender aquele momento que Deus estava me permitindo viver. Mas hoje, com maturidade, o Espírito traz à minha memória os momentos que a irmã Geralda passava, e eram poucos minutos, mas que eu passava ali, e aquela mulher presa numa cama, mas livre. Glória a Deus! Eu nunca vi, eu não consigo lembrar de uma vez que eu tenha chegado na casa da irmã Geralda e tenha encontrado aquela mulher triste ou chorando. Aí eu entendo por que o Espírito me traz isso aqui à memória. Sabe por quê? O Ezequiel está no exílio. Tudo contribuindo para quê? Para tornar o moço um jovem revoltado. Só que o corpo está preso, mas a alma. Glória a Deus! Eu não sei quem vai levantar a mão para ter coragem de agarrar a palavra, mas como profetiza de Deus eu vou liberar. Ainda que prenda o teu corpo, talvez é uma enfermidade que está te paralisando. Talvez é algo que esperou te rondando, mas se a tua alma tiver liberdade com Deus. Oh, aleluia. Terrível não é ter corpo preso, terrível é ver alma presa. Porque quantos que você conhece que tem uma vida favorável, condição financeira, tem família bacana, tem roupa de marca, tem carro bom na garagem, mas a alma está presa e não consegue desfrutar de nada. Só que depois que a gente tem um encontro com Ele, não tem correntes que consiga aprisionar a tua alma. Eu não sei quem levanta a mão e agarra, mas essa noite o céu. Glória a Deus. Ezequiel, os céus se abrem e ele começa a ter visões de Deus. Imagina a alma desse menino sendo sacudida, não está perdido, não está perdido, não está perdido. Não tem tempo para acender candelabro, não tem, mas a intimidade com ele permanece a mesma. O projeto não é falido. Ei, o projeto não é falido. Ele não me abandonou, ele veio no exílio me visitar. Esse menino começa a receber revelações de Deus do que aconteceria com Israel. O que é o livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel fala de juízo e de restauração. É Deus trazendo a memória. O povo pecou, irmãos, por isso estava naquelas condições. Por isso Deus permitiu tal calamidade. Porque profetas e profetas passaram no meio, profetizando e ninguém deu ouvido. A misericórdia de Deus chega sempre. Mas quando não damos crédito à misericórdia, se prepara porque o juízo também vem. Foi exatamente isso aqui que começou a acontecer. Deus começou a trazer a memória do profeta, Carol. O juízo, o tempo que aconteceria com Israel. Até que a gente chega no capítulo que vocês escolheram. Deus começa a tratar uma outra fase com Ezequiel. E eu me encantei, por isso eu pedi para você profetizar para quem estava do lado. Cada passo que Deus te dá é Deus te preparando para algo mais à frente. Oh, não reclame do teu momento hoje, é treinamento. Pega essa palavra, não reclama do que você está vivendo hoje, é treinamento para amanhã. Capítulo 37, mais uma vez o Espírito revela algo a Ezequiel. O Vale dos Ossos Secos que você conhece bem. O que é o Vale dos Ossos Secos? Era a realidade de Israel nesse tempo. Deus estava revelando para Ezequiel: olha o estado que está Israel. Cada osso para um lado, sem vida. Quando olhamos para uma situação como essa, quando lemos o capítulo 37, e a gente imagina na mente essa situação, um vale cheio de ossos, perdidos, separados, e não é secos não, sequíssimos. Aí a gente analisa o quê? É um lugar sem vida.
leva o moço. E em visão, Deus mostra para ele o estado de Israel. Aí eu me encanto pela pergunta que o Senhor faz para ele. Ô Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Aí ele responde o quê? Quem conhece o texto? Eu ouvi longe aí. Pode gritar isso mesmo. Ele responde o quê para o Senhor? Tu sabes. O que ele responde? Tu sabes. Sabe por que a resposta do moço está sendo essa agora? Porque primeiro ele foi tratado. Observou que Deus, quando revela as coisas, já não leva para o vale. Primeiro Deus vem preparando. Vocês estão vivendo por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Quando o Espírito pergunta para ele, poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Aí ele responde, Senhor, tu o sabes. Por que ele está respondendo isso aqui? Porque ele viveu uma experiência. Aleluia. Eu um dia achei que o meu caso era perdido, mas o Senhor mostrou que não. Se o Senhor quiser, isso aí para o Senhor não é nada. Oh, Espírito Santo. Está entendendo por que Deus fica 5 anos em silêncio? O silêncio de Deus não era maldade, era tratamento. Deus não fica em silêncio por 5 anos porque não queria falar com Ezequiel. Deus estava esperando, irmãos, o tratamento é perfeito, o tratamento dele é perfeito. Não adianta tentar mudar a receita, bula, não vai dar certo, vai. Oh, Espírito. Eu vou te liberar uma palavra que ele me autoriza a liberar. A receita que ele passa para você não passa para ninguém, não, é tratamento contigo. Aleluia. 5 anos de silêncio. Mas quando falou, falou na hora certa. Para quê? Para trazer ensinamentos. No ano que deveria ser o ano da tua consagração, e Satanás está gritando que foi tempo perdido, eu venho manifestando dizendo que não. Não tem nada perdido não, Ezequiel. Só que os teus planos para você eram um. O meu para você é outro. Vamos? Os planos do menino eram ser o quê? Sacerdote. Só que os planos de Deus eram para ser o quê? Profeta. Pega isso daqui. Por que Israel viveu essa calamidade? Porque reis falharam, juízes falharam, sacerdotes falharam. Aí quando reis, juízes e sacerdotes falham, é o fim para Deus? Não. Ele ainda tem profeta para levantar no meio. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando ele te levanta como profeta e profetiza, é honra! Eita glória! Quando chegamos no capítulo 37 que vocês escolheram, esse menino começa a entender a proposta de Deus. Estou entendendo. Isso aqui significa Israel. Está seco, está morto. Está seco não, está sequíssimo. É o estado de Israel. Aí o Senhor pergunta, poderão reviver, Ezequiel? Ô Senhor, tu sabes. Aí é por isso que eu fiz questão de ler o versículo 7, só aquele pedacinho. Por quê? Porque Deus começa a dar ordens. Vou falar de forma clara o que o Espírito soprou no meu ouvido para eu ministrar nessa noite. Profetizar não é escolha tua, é obrigação. Aleluia. Eu vou com calma. Eu vou. Não é opção. Não quero profetizar. Oi, irmão. Sai do muro. Sai do muro. Ou está caminhando com Deus ou não está. Ou está contribuindo para o céu ou não está. Não é opção. Não é uma escolha. É ordem. Glória a Deus. Portanto, profetizei como ele me ordenou. Como me foi ordenado.
vale para fazer um passeio. Eita, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Espírito Santo. Tem gente achando que está de passeio no meio do problema. Eita. Profetiza, Ezequiel! E sabe o que é lindo? É que diante do vale, Deus ensina o moço a profetizar. E isso aqui me encantou. E pastora Carol, eu frisei isso aqui na minha Bíblia. Está marcado aqui, ó. Está marcado. Porque olha aqui, versículo 4. Então ele me disse: profetiza os ossos secos. Está observando que primeiro Deus está ensinando? Pega aqui, irmãos, para você chegar, irmão. Para você chegar na tua casa munida de autoridade com a estratégia de Deus. Olha aqui. Como que estava o vale? Cheio de? Os ossos estavam todos espalhados, amém? E não eram secos, eram o quê? Sequíssimos. Sem vida nenhuma. É a primeira visão. Olha aqui. Primeiro o Senhor leva ele no Espírito e ele contempla isso. Na sequência, Deus dá uma passeada com ele. Sabe o que o Senhor está ensinando? Não só para Ezequiel, mas hoje está ensinando para nós. Analisa a situação do vale que você está. Analisa. Ô irmãos, nós somos inteligentes. E o Espírito nos dá uma mente pensante. Não é chegar e abrir a boca profetizando coisa com coisa. Não! Analisa! Analisar o quê? O que é necessário pedir para aquela situação mudar. Ele dá uma caminhada com o profeta pelo vale. E na sequência, pode reviver? Tu não sabes. Aí o Senhor diz para ele: profetiza sobre os ossos. Observou que primeiro não está profetizando sobre o Espírito? Por quê? Primeiro os esqueletos precisam, ó. Aleluia. Aleluia. Primeiro os ossos, Ezequiel, profetiza. Aí a Bíblia diz o quê? Que quando ele começa a profetizar, primeiro ele ouve um barulho de nervos. Sabe o que o Espírito me autoriza a falar e ministrar para você? Deus vai te dar sinais da movimentação que ele está fazendo. Pega a palavra, Deus vai te dar sinais. Vai começar a ouvir, vai ter ruído. Os nervos se ajuntam, irmão. Depois que os ossos se agrupam. Sabe o que é lindo? É que, ó, na nossa visão está tudo bagunçado. Mas quando tem alguém de Deus profetizando vida, o céu só está querendo isso aqui, irmão. Irmão, pega isso aqui para a vida de vocês. Eu tenho procurado aplicar isso aqui na minha vida. Deus só está procurando, melhor dizendo, alguns audaciosos que tenham a coragem de acreditar na palavra. Quando ele profetiza, ouve-se um barulho, um ruído, os ossos e os nervos se ajuntam. Olha aqui, estava tudo espalhado, mas por causa da palavra liberada. Eu não sei quem levanta a mão para pegar, mas eu vou profetizar com a autoridade de Deus aqui. Deus vai colocar tudo de volta no lugar. Você não sabe o caminho que ele vai usar, mas ele sabe. Quem não sabe o que fazer somos nós, irmão. Quantas vezes a gente diz isso para o Senhor? Eu não tenho a saída, não, Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não sei como o Senhor pode agir, mas eu sei que tu tem a saída. Irmãos, a gente não precisa conhecer os caminhos de Deus. Se tiver coragem só para liberar a palavra, acreditando que Ele vai fazer, não se preocupa. E eu vou te falar uma coisa: Ele vai vir por caminhos que você não está imaginando. E a gente às vezes pensa que Deus vai usar meios extraordinários. Não, irmão. Quantas vezes Deus nos livrou de situações por meios tão simples? Há poder na tua palavra. Há poder na palavra que você liberta. Há poder na palavra que você liberta. Oh, irmão, eu vou falar isso aqui até entrar na tua alma. Há poder na palavra que você libera. Há poder na palavra que você libera.
transformada. No dia, eu estou falando de forma financeira, tá? Forma financeira. No dia que eu entendi que há poder numa palavra liberada, que eu libero, a minha vida mudou. Porque pensa num casal que vivia num caos terrível. 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 Financeiramente falando, terrível. Até que um dia, numa oração de madrugada, quando eu orava pela minha família, Deus sinalizou: vocês estão debaixo de uma palavra de maldição. E quando o Senhor ministrou isso no meu coração naquela madrugada, eu ouvi o dia como se fosse no mesmo dia. Deus me permitiu ouvir, estando de joelhos orando pela minha casa numa madrugada: Senhor, muda o quadro. Senhor, tem misericórdia de nós, somos teus servos, te servimos com verdade, Senhor. Que situação apertada, que luta desesperadora. Minha casa sempre limpinha, mas irmã, era uma situação tão difícil que eu não podia encostar a vassoura no canto da parede, que caía mais sujeira do que limpava. Os móveis eram sempre consertadinhos por mim ou pelo Carlos, direitinho, mas sempre remendando. Aquela situação precária, as meninas sempre arrumadinhas, você olhava bonitinha, mas sempre com coisas que ganhavam. E aquilo começou a me incomodar. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Comecei a orar: Senhor, abençoa meu esposo. Deus me deu uma estratégia. Eu sempre orava colocando a mão sobre a cabeça das meninas enquanto elas dormiam. Numa madrugada, nessa madrugada, quando eu estou orando, abençoando nossas filhas, para você entender, a gravidade era tão grande que dormíamos 5 numa cama só. Difícil! Quando eu estou lá abençoando as meninas, aí o Espírito vem, põe a mão na cabeça dele também. Na hora, para não acordá-lo, eu fui bem de longe. Senhor, abençoa meu esposo é teu servo. A nossa casa te serve. Aleluia. Tenha compaixão de nós, Senhor. Glória. Chega desse tempo. Chega desse tempo. Irmã, enquanto eu orava abençoando o meu esposo, foi quando eu ouvi de Deus: vocês estão vivendo debaixo de uma palavra liberada, maldita, uma palavra de maldição. Acredite você não. E eu falei: Senhor, na hora, pastora Carol, o Espírito do Senhor está aqui. Na hora que o Senhor soprou isso, falando para mim: vocês estão debaixo de uma palavra de maldição. Eu ouvi, há alguns anos atrás, quando alguém que deveria ser abençoadora da casa abriu a boca dentro da nossa casa. Não está sendo gravado, vou falar de forma clara. Sogra, quando ela estava dentro da minha casa, na sala comigo, e nesse dia ele não estava aqui em casa. Quando ela virou para mim e falou assim: o final de vocês vai ser debaixo de uma ponte. Quando o Espírito do Senhor, de madrugada, me revelou aquilo ali: vocês estão debaixo de uma palavra maldita. Na hora o Senhor me permitiu ouvir o que os meus ouvidos ouviram alguns 3 anos antes dessa madrugada de oração. Lutar com Satanás quando você não sabe onde ele está escondido é uma coisa, mas quando Deus te revela onde ele está, eu falei: diabo, eu não sabia onde você estava escondido, mas agora o céu abriu. E eu comecei a dizer para Deus, falei: Senhor, se há poder numa palavra maldita, também há poder na palavra de... Abre a boca, igreja. Se há poder na palavra maldita, também há poder na palavra de bênção. Eu entendi. Foi nessa madrugada que eu entendi o poder da palavra. Eu falei: Satanás, quem deveria um dia abrir a boca para abençoar, amaldiçoou. Só que não tem problema não. Tem alguém aqui agora para a partir de hoje abrir a boca e abençoar. Eu comecei, irmãos, está aqui meu esposo. Sabe quanto tempo ele foi saber disso? Muitos anos depois. Porque nós precisamos ser sábias dentro da nossa casa. Tem coisas que Deus vai revelar que é para você, é particular, você com Deus. É Deus tratando com você, para você trabalhando ali, ó. É você e ele, é você e ele. Eu comecei, Espírito Santo. Se um dia a palavra maldita foi liberada, agora tem palavra de bênção. Minha casa vai prosperar.
Aleluia. Meu marido é abençoado. É servo de Deus. A minha casa vai ser próspera. A minha família é abençoada, irmão. Irmãs, o Espírito do Senhor está aqui para testificar para você. Quando eu começava a limpar a minha casa, pastora Carol, eu começava a limpar a minha casa dizendo isso aqui: parede, vai entrar reboco novo, vai entrar piso novo nessa casa, vai entrar móveis novos nessa casa. Glória a Deus. Sabe o que o céu está esperando? Uma audácia nossa. Porque às vezes, como eu, muito tempo fiquei por não compreender aquele momento até que o Senhor me mostrasse. Tá? Aí a gente vai aceitando ficar naquela situação. Só que naquela madrugada o Senhor me despertou. Sabe o que Deus estava querendo fazer? Não era intriga entre mim e a minha sogra. Só que Deus estava querendo me despertar que se uma palavra maldita tem poder, também tem poder uma palavra de bênção. Sabe o que o Espírito estava fazendo comigo? Me ensinando a profetizar dentro da minha casa. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Nos sacudindo para a gente despertar dentro de casa. Sabe qual é o nosso problema? E eu me enquadro às vezes. O nosso problema é que a gente gosta muito da profetisa que vem rodando e vai na tua casa e bota a mão e revela. Não! Só que às vezes Deus está dizendo: eu não trouxe, eu não deixei ela vir. Sabe por quê? Eu estou querendo levantar você para profetizar. Aleluia. Está enxergando o vale, até boca e profetiza. Sabe o que a minha família viveu anos depois? Um tempo depois? Porque Deus mudou totalmente o quadro, a história da nossa casa. E eu vou te falar uma coisa: sabe qual foi o dia que Deus resolveu mudar tudo? Foi no domingo, na congregação onde nós congregávamos. Sabe quem foi o profeta que Deus sinalizou para revelar? O nosso pastor da congregação. Viemos para um culto de domingo, eu sentei num canto, num cantinho da parede, encostado na parede da janela. Quando num culto normal, como um culto desse aqui, transcorrendo normal, quando o pastor pega o microfone para pregar, ele vira para mim e começa a dizer: Marta, enquanto o grupo das irmãs cantava, você cantava e levantava a mão, não era? Eu falei: pô, e era mesmo. Eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Nós cantávamos aquela canção: Deus vai entrar na tua casa e tudo vai mudar. Cantávamos da Léa Mendonça, e quando eu cantava, eu erguia as mãos. E ele começou a dizer para mim: olha, Deus manda dizer para você. Quando você cantava e erguia as mãos, o Senhor me mostrava quando um anjo entrava pelo meio da igreja. E esse anjo trazia na mão um presente, o presente era lindo. Tinha um presente lindo na mão dele. E o Senhor só me mostrava o anjo entrando em você no canto. Eu via muito evidente você, Marta. E eu estou entendendo, eu estou vendo o anjo entrando. E eu falava com Deus: vai entregar para ela. Vai entregar para ela, vai entregar para ela. Só que eu não entendi. O meu pastor falando: eu não entendi. Porque ele não foi aí até você. Ele passou direto. Veio aqui no primeiro banco e colocou o presente na mão do Carlos. Eu vou melhorar para você da glória. Deus. Sabe o que Deus estava revelando? Um segredo que ninguém sabia, só eu e Deus. Sabe o que eu pedi em oração? Senhor, no dia que o Senhor resolver honrar minha casa, não coloque nada na minha mão, coloca na mão dele. Olha, ninguém sabia disso, nem ele. Minha família tem condição bacana. Meus irmãos são empresários, sempre tiveram vida confortável. Era fácil para um deles chegar para mim e falar: toma isso aqui para melhorar a tua situação. Por isso eu dizia: não ponha nada na minha mão. Quando o Senhor quiser mudar a história, põe na mão dele, honra ele. Honrando ele, o Senhor vai estar me honrando. Aí vem Deus. O pastor não sabia de nada, mas o céu conhece. Ele sabe cada palavra. Ele ouve cada palavra que nós dizemos, irmãos. Aí vem e põe o presente, irmãos. Eu chorava igual criança. O povo não entendia, mas eu entendia. Ela: Senhor, o Senhor realizou o desejo do meu coração. Sabe o que aconteceu? Dias depois, não foram meses. Dias depois, Deus nos abriu a porta, onde trabalhamos até hoje. Vamos completar 12 anos nessa empresa.
Meu esposo foi o primeiro a ser solicitado. Alguns anos depois, eu passei a trabalhar junto com ele também. Hoje nós temos uma representada, que representa essa empresa de São Paulo em todo o Rio de Janeiro. Ô irmãos, vai se conformar em viver no aperto ou vai aprender a boca e aprender a profetizar? Vai ver a situação ficando complicada ou vai pegar a palavra e vai aplicar? Se eu fosse você que está vivendo em situação apertada, não sei em que área, já pisaria no portão já dizendo hoje: aqui não, Satanás, aqui você não tem medo. Chegou uma mulher bonita de autoridade na verdade. Deus te dá autoridade nessa noite. Aleluia. Para de se conformar com a situação complicada, vendo Satanás fazendo gracinha no território que é teu, irmão. Essa palavra está gritando: acredita, só acredita e libera, que fazer comigo. Aleluia. Glória. Só acredita, irmão. Aí, para a glória de Deus, hoje nós temos o prazer de receber um dia quem amaldiçoou, e nós já também podemos ouvir. Ouvir o quê? Ô irmão, coisa linda isso aqui. Quem um dia amaldiçoou, já entrou algumas vezes e teve que falar. Falar o quê? De verdade, Deus é Deus. Aleluia. Oh, sabe o que eu estou querendo dizer? Através de você, como foi, através de nós, aqueles que são próximos a nós verão a glória de Deus. Nós somos o canal para transmitir Deus para quem acredita. Acredita na palavra de Deus. Deus não marcaria esse encontro aqui numa quinta-feira trazendo irmãs de Paraty, me trazendo lá de Queimados, chovendo quando você chegou aqui. Você procurou a roupa rosa lá para colocar. Não é só porque o rosa é bonito. Deus te trouxe aqui para sacudir você. Está vendo coisa fora do lugar? Está vendo alguma coisa morta? Profetiza a vida que eu faço. Pastor, posso pôr a igreja de pé? Coloque-se de pé e agarre na mão dessa irmã que está do teu lado. Nós vamos orar juntos. Quem está precisando de um milagre, diz amém. Se você quiser vir para o altar, eu gosto de orar no altar. Vem correndo aqui, você que precisa de um milagre. Oh, aleluia. Vem agarrada com ela mesmo, pode abraço. Aproveita e já fala para ela: se ele fizer por você, está fazendo por mim. Tua vitória é minha também. Já fala para ela: eu vou vir no teu culto de ações de graça. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sei que durante a palavra o Espírito testificou no teu coração do que precisa reviver. Amém? Amém. Não se conforme em ver morte no teu ambiente, irmão. Não se conforme. Seja em que área, a área que for. Eu citei aqui exemplo financeiro, citei o exemplo da irmã Geralda, que era enfermidade. Mas talvez sejam outras áreas. Está vendo morte? Deus te trouxe aqui para te dar uma sacudida. Profetiza a vida que eu faço. Amém. Profetiza, irmão. Aplica na tua vida o que você ouviu através da palavra. Deixa o Espírito passear com você no meio do problema, para você entender a necessidade do problema. Seja racional. Pensa. Essa situação, o que precisa aqui? Senhor, eu preciso de algo específico aqui nessa área. Não adianta soprar o Espírito se os ossos estão todos separados. Vai por parte, irmão. Aplica o que a palavra ensinou nessa noite. E eu tenho certeza que o céu vai revirar. Vai ter, como a gente canta por aí, vai ter virada de página. Espírito Santo, obrigada pela tua palavra.